Bem-vindos a mais uma temática sobre Deus e as Sagradas Escrituras. Hoje nós estaremos abordando um tema maravilhoso que o mundo inteiro conhece. Está registrado no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, e vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Todos conhecem aí essa oração. Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todo o sempre. Louvado seja Deus. Esta é a oração que o Senhor Deus nos tem ensinado. Queridos, vejamos o que diz a palavra de Deus sobre o episódio da oração. Primeiramente, Jesus Cristo, ele vai falar no início da oração: Pai nosso que estais nos céus. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, e deixa bem claro, que Deus, ele está desejoso em manter um relacionamento com você, um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar. Deus não quer ser uma pessoa distante de você. Deus não quer ser um coleguinha seu. Deus não quer ser um colega de trabalho. Deus não quer ser uma pessoa simplesmente conhecida. Não. O que ele deseja é um ambiente familiar com você. Ele deseja ser o seu pai. Ele deseja ser o seu parente. Ele deseja algo íntimo na sua vida. Observe que quando Jesus ele começa a falar sobre a necessidade de se orar, ele vai fazer um alerta primeiro dizendo: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Bem, quando Jesus Cristo ele diz isso, é para deixar bem claro que quando você vai fazer uma oração a Deus, você tem que se apresentar com o coração puro. Então, quando o Senhor fala isso, é que aquilo que você ajuda, quando você ajuda alguém, você não pode ficar, como diz os evangélicos, tocando a trombeta, mostrando para as pessoas que você está ajudando. Existe, queridos, várias formas de se mostrar. Há pessoas que não dizem que estão ajudando, mas ela faz por onde chegar ao conhecimento de determinadas pessoas que elas estão ajudando. E o Senhor Jesus vai dizer que antes de você começar o relacionamento dele para com você, antes de você começar esse relacionamento, Pai nosso que está no céu, você precisa aprender duas coisas. Primeiro, você precisa ajudar o próximo. Como você vai servir a Deus se você não ajuda ao próximo? Ora, agora ao ajudar o próximo, e ele vai dizer, com as vossas esmolas, ou seja, com aquilo que você pode ajudar, você não pode ter a preocupação de saber que outras pessoas estão sabendo. Olha o que diz o versículo 2. Quando deres esmolas, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, ou seja, os fingidos, que saem pela rua se glorificando, para terem glórias, e dando glórias aos homens. Em verdade, disse Jesus, já receberam o quê? Já receberam o vosso galardão. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando você contribuir com alguma coisa, não precisa as pessoas ficarem sabendo. Quando você ajudar alguém, não precisa, não é? O que o teu olho direito vê, o esquerdo não veja, porque tua mão direita vê
que a esquerda não veja. Não precisa, porque pessoas que querem ajudar os outros, né, com o intuito de que sejam vistos, elas querem uma promoção, elas querem um prestígio diante dos homens. E o Senhor Jesus vai falar que tais pessoas, elas são hipócritas. E jamais, é um tipo de oração que jamais ela será ouvida. Agora, observe o que diz o versículo 3 e o 4. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola não seja dada, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Olha o que ele diz, não é? A tua esmola que você dá em oculto, Deus está vendo. O que você faz de bom, Deus está vendo. Não se preocupe, porque você será recompensado, não é? Com a sua atitude, a sua recompensa virá de Deus. Ora, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre isso, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer porque os fariseus e os religiosos da época queriam simplesmente o quê? A promoção. A essência da oração não é a justificação pública, não é a glorificação pública. A essência da oração, ela é a comunhão particular com Deus. Então, aquilo que você faz, os outros não devem saber. Se ficar sabendo, que seja por um acaso. Se ficar sabendo, que seja por uma questão de lógica ou óbvia, que alguém viu ou ficou sabendo, mas não pela sua boca. Hoje em dia, queridos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas vão aos hospitais e pegam os seus aparelhos e vão fazer a sua selfie para mostrar que está ali. E depois vão publicar nas redes sociais que estão visitando, que estão... E às vezes chega uma situação constrangedora, porque chega até mesmo, não é, tirar selfie de pessoas que estão em estado difícil de saúde. Mas para quê? E vai se publicar para mostrar que fez e aconteceu. Queridos, aquilo que você faz, diz a palavra, faça em oculto. Não precisa os homens saberem. Não precisa dos homens saberem. Agora, observe os demais versículos, versículo número 5. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que estas pessoas que agem desta forma estão procurando recompensa e já alcançaram sua recompensa, porque as pessoas estão dizendo: olha como fulano está orando, olha como fulano está jejuando. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Observe, meus queridos, quando orares, entre no teu aposento, faça de forma oculta. Não estamos falando aqui daquela oração pública que é feita dentro dos templos evangélicos, em que todos estão orando. Não estamos falando disso. Porque quando você está num ambiente público em que todos estão orando, você não está se destacando. Mas nesse caso, quando o Senhor fala, né, quando tu orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, né, você está no oculto, você não é uma pessoa de destaque. Você vai orar a Deus e o Senhor, ele vai ouvir. Observe que ele diz o seguinte: olha, o teu pai que está em oculto. Que pai é esse? É o pai que está dentro da tua casa. É o pai que reina da tua casa. É o pai que está vendo você orar e ele vai te recompensar. Então, não precisa os outros saberem
o que você está fazendo de bom, não é? Seja no âmbito particular ou seja no âmbito de contribuições. No versículo 7, vai dizer, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, ou seja, aqueles que não são povo de Deus, dentro desse contexto, que pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Observe, não use de vãs repetições, porque não é por muito falar que a pessoa, ela o quê? Ela será ouvida. Agora, observe o que o Senhor está querendo dizer sobre isso. O fato da pessoa ficar repetindo muitas e muitas vezes, até de forma aleatória, não é a garantia de que você vai ser ouvido. O que garante que você será ouvido, nós vamos ver nos versículos seguintes, mas o primeiro passo é você ter a sua fé em Deus. Acreditar que o Pai está com você. Agora, não adianta a pessoa ficar repetindo o tempo todo, eu quero, faça isso. Ou, por exemplo, orar a oração do Pai Nosso 10 vezes, 7 vezes, 30 vezes, 90 vezes. Isso não resolve. O que resolve é você ter uma vida de comunhão com Deus. A mesma coisa nas igrejas. Se há um levantamento de um clamor neste exato momento para uma determinada causa, no final do culto não se precisa orar de novo por essa mesma causa. Afinal de contas, já foi feita a primeira oração. Então você precisa ter fé de que Deus vai lhe ouvir. Por outro lado, você não precisa dobrar o joelho ou criar métodos para você ficar contando quantas vezes você já orou e pedindo aquilo. Não é por vã repetição. É o teu Pai que está em culto e diante da tua fé em Deus, ele irá te responder. Bem, já falamos que quando falamos que Deus é um Pai, Pai nosso que está nos céus, ele está se referindo o quê? A um relacionamento íntimo que ele quer manter conosco. Não é? Eu não posso, uma advertência, dizer meu Pai se eu não me comporto como filho. Eu não posso dizer Pai Nosso se eu vivo isolado, não é? Eu não posso agir desta forma. Então, Pai Nosso que está nos céus, eu não posso orar a Deus se eu não me comporto como filho. Agora, observe aqui, o Pai, ele é nosso. Deus, ele não é exclusivo de uma pessoa, de uma religião. Ele é o Pai de todos, muito embora há uma diferença aí sobre filiação que nós estaremos abordando em outro tema, né? Porque há filhos que são por criação. O que são filhos por criação? São filhos, né? Aqueles que são gerados, todos que foram gerados a partir de Adão e Eva. Então, esses são filhos por criação, mas há aqueles que são filhos por adoção, ou seja, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, fomos excluídos da glória de Deus e por causa unicamente de Jesus Cristo, ele nos tornou agradável a Deus e aí então Deus nos tornou nosso Pai, porque nós aceitamos a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nós nos tornamos, o que em teologia nós chamamos de filhos por adoção. Agora, observe, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, não é? E eu serei um amante das coisas da terra, sem ajuntar tesouros lá? Como eu posso me referir a Deus que está nos céus se eu sou um amante da terra, sem ajuntar tesouros lá? Não é? Agora, observe, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso ajuntar tesouros no céu. Eu preciso me comportar como um homem que vai, uma pessoa que vai para o céu. Então, o meu comportamento precisa ser um comportamento de filho também. Um comportamento também de filho. No versículo 11, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Ora, meus queridos, precisamos aprender. O quê? Quando fala o pão nosso de cada dia, está falando de uma porção diária. Está falando da provisão de Deus. O Senhor Jesus, ao contrário de que muitos se enganam, ele não ensinou ninguém a pedir riqueza, mas a porção diária, aquilo que você se alimenta sempre. Agora, diante disso, você precisa agradecer a Deus. Você precisa agradecer a Deus. Toda vez que você sentar as suas refeições, precisa agradecer a Deus por aquilo que Deus está lhe dando. Ah, mas você vai me dizer, mas eu trabalhei para adquirir aquilo. Você trabalhou porque teve saúde para trabalhar. E a saúde que você teve para trabalhar, quem te deu foi Deus. Não é? Então, o emprego, seja grato por aquilo que Deus deu. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, agradeça sempre a Deus pelo pão de cada dia. E lá no início da nossa chamada, nós aprendemos que também precisamos repartir este pão. Antigamente, o evangelho era pregado de uma forma muito diferente do que é hoje. Hoje em dia, as pessoas tiram onda dizendo: quando eu não tinha Deus, eu tinha um carro. Agora eu tenho 2. Mas no passado, agora eu tenho 2. E isso foi uma conquista. Eu aprendi a conquistar. Mas o evangelho genuíno, sabe qual é? É o seguinte: quando eu tinha o Senhor, quando eu não tinha o Senhor Jesus, eu tinha 2 pães. Eu tinha 2 bênçãos, eu tinha 2 dádivas. E agora? Agora que eu só tenho 1. Por quê? Porque o outro eu aprendi a dividir com meu irmão. Não é a conquista, é a divisão. É repartir com o seu irmão. Então é isso que a palavra ela vem nos auxiliar. Agora, quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Prezados, de que adianta você ter a sua personalidade para com Deus se você não consegue perdoar? Deus, ele conseguiu lhe perdoar. Não há nenhum justo. Em uma causa há sempre, não é, pessoas que possuem, não é, as suas demandas. E o que ocorre? Você precisa entender que ninguém é o dono da verdade. Então, meu querido, quando Deus ele lhe perdoa, é porque está outorgando para você não apenas o direito, mas a obrigação de você perdoar. Dentro deste assunto, há pessoas que estão constrangidas hoje porque algum ente querido ou alguma pessoa veio a falecer e ela não conseguiu pedir perdão e ela acha que por conta disso ela não tem salvação. Não pense assim. Sabe por quê? Porque a salvação não depende da pessoa que já morreu. A sua salvação não depende até mesmo da pessoa, do seu litigioso, lhe perdoar. Para você ser salvo, você precisa do perdão de Jesus Cristo para os seus pecados. Você precisa da remissão dos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Agora, para você entrar no céu, você precisa aprender a perdoar. Você precisa. Observe que o perdão, Jesus Cristo lhe diz o seguinte: olha, perdoai 70 vezes 7. Ele está falando da possibilidade que a pessoa tem de errar e da possibilidade que você também tem de perdoar. No entanto, deixa-se bem claro aqui, que a pessoa que faz a provocação no intuito de ser perdoado, esta pessoa, ela vai ter com Deus, porque ela não está usufruindo do perdão, mas ela está usando de uma enganação, ela está usando de uma hipocrisia. Aquilo que se diz que o pecado consumado gera a morte.
Se a pessoa ela vai cometer um erro, uma situação, na esperança de que a outra vá perdoar, essa pessoa que faz isso, contando com perdão, ela está morta perante Deus, porque isso não é de Deus. Agora, a outra pessoa, ela precisa aprender a perdoar, não é? O perdão, ela faz bem para a alma. Quando a pessoa perdoa, o maior beneficiário não é quem foi perdoado, mas é você. É você, não é? É você que perdoa, que é o maior beneficiário. Por quê? Porque Cristo nos perdoou, não é? E se Cristo nos perdoou, nós precisamos aprender também a perdoar. Agora, observe as palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo 13, quando ele diz: não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder para sempre. Amém. O que isto quer dizer? Quando diz não nos induza à tentação, como eu posso pedir para que ele me livre do mal se eu estou preparado para fazer o mesmo? Não é? Como eu poderei pedir para que o Senhor me livre da tentação se eu estou em lugares propícios a isso? Sabe o que eu falei anteriormente da pessoa que quer usufruir do livre-arbítrio de provocar alguém na esperança de que venha a ter depois o perdão? Aí nós voltamos agora para o versículo 13. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Como uma pessoa pede para ser livre de uma tentação se ela mesma se deixa levar pelo mal? Como se pode pedir para que o Senhor o livre da tentação se a pessoa passa a se tornar um instrumento ou um canal da própria tentação? Então não se pode pedir para que Deus te livre da tentação se a pessoa se coloca diante do mal. Então precisamos aprender esta verdade. Agora, quando ele diz, mas o Senhor nos livra do mal, por quê? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aprendemos que o reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus para sempre. O meu horizonte não pode estar limitado por coisas do tempo. Quando ele diz, ele termina com amém, é que custe o que custar, saiba dizer que esta oração, honestamente, ela é consagrada a Deus na forma do amém, que significa assim seja. É a confirmação, é a parte final em que nós timbramos, em que nós vamos acreditar que a oração ela vai ser recebida. Para finalizar, deixando-se bem claro que toda oração não é feita por Lázaro, apesar de ele ter herdado o reino dos céus. Não é feito pelo apóstolo São Paulo, né, que foi um grande santo homem de Deus. A oração ela não tem como intermediário Maria, que foi apenas a mãe terrena de Jesus. Né? Tem até uma canção que diz, né, que todos nós somos irmãos, né? O filho da irmã Maria, né? Ela não é a Santa Maria que vai interceder pelos pecadores. Ela é a irmã Maria. A oração, ela não é feita através de qualquer outro homem que possa ter passado por aqui. Não. A oração, ela é feita através do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque não foi João que morreu em meu lugar, nem foi Maria que morreu em meu lugar, mas quem morreu em meu lugar foi o Senhor Jesus Cristo. Então, a oração, ela é feita em nome de Jesus. Não é Maria, não é José, não é Pedro, é em nome de Jesus.
Outra coisa também que muitos, né, que leem a Bíblia vão cometer o erro, ele vai fazer oração e ele diz o seguinte: eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo que, quando ele diz eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem 4 pessoas aqui. Dentro dessa questão da gramática portuguesa, ele está pedindo a alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Porque então ele está pedindo a quem? Se ele está pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem ele está pedindo? Está errado. O certo é, eu peço ao Pai. Eu te peço, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar vos abençoando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Só dá um clique e estaremos em breve postando outro vídeo sobre a temática da Bíblia e das Sagradas Escrituras. Que Deus possa continuar vos abençoando maravilhosamente em nome de Jesus.